Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o papo do vídeo de hoje está na tela. CPFL, uma inscrita aqui do canal pediu a gentileza no Instagram para mim fazer um vídeo atualização da CPFL. Eu do interior de São Paulo aqui manjo bem do serviço. Bom, vamos lá pessoal, passando pelas principais pautas. Quem é o controlador? Como é que está a evolução desde o controlador, desde que o controlador assumiu? Depois, o tamanho da CPFL, o que cada continha representa no seu faturamento total, transmissão, geração de energia e distribuição. Depois a inadimplência, ela que é uma distribuidora, então a gente tem que olhar para a PDD também dela. Tá? Resultados do primeiro semestre de 2023 versus 2022. Vamos também falar sobre dívida, endividamento, a alavancagem não está muito alta, dividendos sem dúvida nenhuma, tá pessoal? Então múltiplos e dividendos, preço teto, preço justo para o Graham também vão estar aqui. Um pouquinho do seu filme, né, para comentar também sobre o controlador. Acho que é interessante até passar esse slide mais para o começo. Depois, nós terminamos aqui com bateu ou não o CDI. E aí sim, análise técnica, desconto, super ciclo. Para você que me pediu a gentileza, onde está o interesse, quais são os ciclos que a CPFL vive hoje e o fundamento acompanha ou não. Certo? Essas serão as pautas do vídeo. Pessoal, passo pelo disclaimer. Convido a todos a se inscreverem no canal. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI. E aqui no Clube dos Dividendos no YouTube, são 2 vídeos por dia, pelo menos. Vamos lá, pessoal. Quem é o controlador da CPFL? É chinês, tá? Que é a State Grid, a terceira maior empresa de utilities, né? Primeiro lugar entre as 50 maiores marcas globais de utilities por 5 anos consecutivos. 88% do território chinês quem fornece energia é a State Grid. Então, gigantesca, tem poucos investimentos no mundo, né? O próximo slide, inclusive, até fala sobre esses investimentos. Um deles aqui é a CPFL Energia, que teve o re-IPO aqui entre 2018 e 2019. Tá? Então, o re-IPO da CPFL, a gente vai olhar nos fundamentos o quão importante foi. Né? Foi ali entre 2018, 2017, 2018 o processo, e aí com certeza a concretização em 2018, e desde lá, pessoal, lucro em verde sobe, cotação sobe também, tá? E a governança, bacana, tá? Novo mercado, muito transparente, uma empresa que até recentemente está investindo também em transmissão, ganhou o leilão lá no Rio Grande do Sul da transmissão, tá? Então é uma companhia que tende a ter uma alavancagem menor histórica a partir de agora, porque começa a diversificar um pouquinho, não é só mais distribuição. Tá? E olhando até por essa diversidade de receita, dentro do setor de energia elétrica, temos distribuição, geração, transmissão. Né? Ela hoje está nos três, tá? Com um crescimento maior sendo a parte de transmissão, mas o seu grande carro-chefe é distribuição. Tá? É a primeira maior companhia de distribuição com um market share de 14%, 4 concessões nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, Sudeste e Sul. Tá? Geração, 4,5 bi de receita, quarto maior player privado de geração. O primeiro player privado é a Engie. Tá? Depois, transmissão, 9 projetos de transmissão em operação, 2 projetos em construção, de olho no Rio Grande do Sul, tá? Pela RGE. Tá? E essa é o nome da subsidiária por lá. Então, o Rio Grande do Sul tem a parte de transmissão aqui. Bacana, pessoal, enquanto que o Sudeste está concentrado aí na parte de geração e também de distribuição. Bacana, passando para distribuição, eu já comentei, comercialização, né, pessoal? Basicamente está linkado aí com distribuição. Então, qual que é o carro-chefe dela aqui? Tá? Por isso que é uma empresa que tem intensivo CAPEX, tá? Porque a distribuição realmente tem os seus nuances. Tá? Olhando para a segmentação da receita, pessoal, distribuição 84%, quase 85%, tende a cair um pouco. Os 2 projetos de transmissão estão logo ali, então isso tende a colocar a transmissão ali, quem sabe, para casa dos 2%, tá? Hoje é de 1,3%. Geração, 7,2%, tá? E comercialização ali, junto com distribuição, 6,5%. Transmissão é o menor, com 1,3%. Ela aqui na parte de geração, o pessoal tem hidrelétrica e eólica. Tá? Depois, tudo isso no Sudeste ali. Depois a gente vai colocar um pouquinho aqui da inadimplência, que caiu, né, substancialmente. Aí a gente tem essa inadimplência caindo 29%, primeiro semestre de 22, primeiro semestre de 23. Não sei se já é impactado, acho que não deu tempo de ser impactado por Desenrola, e tampouco o Desenrola pegou esse nicho, né, de contas de energia, acho que pegou mais as varejistas de consumo imediato, tá? Mas enfim, é um número muito bom.
Tá? Acho interessante, isso mantém a companhia aí com uma boa prestação de serviço e com números, novamente, interessantes na parte que mais é sensível, né? Que quem é distribuidora, principalmente a Light no Rio de Janeiro, tem problemas muito maiores do que a CPFL em São Paulo, por exemplo. Mas ainda assim, CPFL tem problemas, sem dúvida nenhuma, estruturais aqui em São Paulo e conseguiu, né, no primeiro semestre de 2023, por exemplo, diminuir em 29% a inadimplência em relação ao primeiro semestre de 2022. Tá? Isso é importante, conta muito para a companhia, tá? Principalmente na análise qualitativa. Né? EBITDA, pessoal, um aumento aí de 19% do primeiro semestre 22 para o primeiro semestre 23. Tá? Depois a gente vai aqui para o lucro líquido, um aumento de 19,5%. O EBITDA foi 19,9%, lucro líquido 19,5%. Tá? Então, o resultado financeiro foi importante nesse período. Tá? Ele acabou subindo 14%, então bem impactado, né? Apesar do bom desempenho do EBITDA, o resultado financeiro foi impactado pela atualização do ativo e passivo financeiro setorial. Tá? No EBITDA, pessoal, transmissão favorecido pela redução em despesas com o pessoal em entrada em operação do Sul 1 e Sul 2, então gaúchos aí agora estão sobre a custódia aí da CPFL. Tá? Geração refletindo a consolidação da Enercan e a maior geração dos parques eólicos. Aumento no segmento de distribuição, principalmente favorecido pela parceria B e laudo da BRR das RTPs. Aqui, pessoal, quem quiser estudar um pouquinho da companhia, entrou em leilão, ganhou alguns leilões em 2021, se eu não me engano, 2021, no mais tardar 2022, alguns deles já bem maduros, como é o caso da transmissão lá no Rio Grande do Sul, que foi privatizada, né? Basicamente isso. Então ela conseguiu ali pegar um ativo que já estava maduro, agora o mercado vai cobrar o quê? Eficiência. Tá? Então olhar para a evolução dos números da transmissão do Rio Grande do Sul, caso positivo, pessoal, aí sim o mercado faz jus aí de valorizar os ativos que se capitalizam, aí, como foi o caso, por exemplo, da distribuição de energia do Rio Grande do Sul, agora da State Grid / CPFL. Tá? Então bem interessante, de novo, transmissão, pessoal, é muito mais tranquilo, né, do que nós olharmos aí para distribuição. O crescimento por hora na transmissão é cavalar porque ganhou licitação. Então, cresceu ali 43% na continha de transmissão e os investimentos, não só da CPFL, mas todas as empresas que têm caixa estão investindo em parques eólicos. O governo está auxiliando nesse momento, então há bastante licitação nessa área, então também todas estão crescendo. Por isso que o setor é maravilhoso aqui no Brasil, pessoal. Tem muito crescimento ainda de parte orgânica para acontecer, licitações de um mercado maduro. Tá? Então o governo tem interesse, gringo tem interesse, quem sabe daqui a uns 5 a 10 anos o saneamento básico também entre nesse vórtex, né, de facilidade e muita atração de capital, tanto externo como interno. Então é um setor onde se protege, nos protegemos da inflação, por mais que ela esteja cedendo agora no segundo semestre, também teremos o CDI, já está cedendo. Tá? Então o momento macro para se ter um pouco de mau humor em utilidade pública é agora, pessoal, onde o juro real está muito forte e a inflação ainda não parou de ceder. Quando a inflação parar de ceder e o CDI continuar cedendo, vai ser ali o fundo desses ativos. Essa é a minha especulação. Eu vou falar disso logo no gráfico. Especulação não, né? Esse é meu cenário macro. Eu que tenho posição na Engie, tá? E tive posição na Energias do Brasil durante muito tempo. Tá? Dívida, pessoal, 2026 é o grande pepino dela. E se você acha que o Brasil vamos dizer assim, você está desconstrutivo para o Brasil, tá? Ou pessimista com juros Brasil, porque o Fed vai subir muitos juros lá nos Estados Unidos e a gente vai ter que ter uma taxa neutra mais alta e não vai haver muito crescimento, deflação e etc. Pois bem, pessoal, se você acha que nós teremos juro real por mais tempo, tá? É um problema. Por quê? Porque a CPFL é um pouco mais agressiva, que eu até não gosto muito da composição da dívida, tá? Porque muito dela está em CDI, ou seja, flutuante. Beleza? Muito está flutuante. 26% de inflação, que é o que ela é a receita dela. Agora, eu gosto de empresas que vão aqui para o pré-fixado, né? Gosto de empresas que vão aqui também para TJLP, a BNDES, tá tentando se financiar de uma maneira mais barata. Não é o caso dela. Tá? Ela tem bastante em CDI. Então, se você acha que o CDI ainda vai, se não ceder muito, talvez estabilizar antes do que o mercado imagina, antes dos 10,75, por exemplo, a gente deve manter um juro real por mais tempo. Tá? E juro real é o grande chato, né? O cara mais chato aqui
em relação à utilidade pública, que é onde o dinheiro é disputado entre energia elétrica e bonds e títulos, né? Esse é o grande benchmark da sua elétrica, é bater o CDI, tá? Esse é a grande disputa. Então, se a gente olhar para uma companhia que tem 73% de composição de dívida em CDI, você não pode apostar ali que o CDI vai, vamos dizer, subir, se manter, né? Parar de ceder antes da... Eu falei ali, imagine que é 10,75, 10,25 aí nesse primeiro momento. Por quê, pessoal? Porque a gente pode ter, de repente, por muito tempo, uma inflação baixa. Tá? Uma inflação não subindo devido ao crescimento econômico, não só aqui, mas do Brasil também. Tá? E com o CDI alto, a gente mantém ali o dólar tranquilo, até pelos juros, atraindo pessoas investidores para renda fixa. Então, esse é o grande pepino. Mais do que energia tá barato, tá cara, superprodução de energia, geração de energia, eu não acho que isso é um pepino, pessoal. O que eu mais me preocupo no setor é quanto está o juro real. Então a gente tem que imaginar esse juro real cedendo para baixo aí do crescimento dessas companhias, que vai estar ali hoje, né, com esses investimentos, vai estar ali nos 2 dígitos, mas o CDI também, né, o juro real, pasme, ainda está em 2 dígitos. Então tem que ficar de olho nessa dinâmica. Os melhores momentos para se comprar é quando nós temos a inflação cedendo e os juros subindo. A CPFL, assim como o Engie, algumas companhias, a Engie não, né? CPFL, Taesa, Transmissão Paulista, subiram mesmo assim, tá? E aí nesse segundo/terceiro trimestre, eu especulei para vocês, falei, pessoal, olha, é o melhor momento para se apostar na queda dessas ações. Demorou, errei, não veio no segundo, né? Está agora acontecendo no terceiro trimestre, tá? É um pouco tardio, na minha opinião, mas ainda assim, pessoal, o cenário é o melhor para se especular, para se esperar queda, desconto nesse setor, para conseguir comprar em preços interessantes. Quando a gente conseguir observar em números do IPCA, que tem essa semana, por exemplo, GPM, etc., estabilização. Estabilização da inflação com corte de juros, o BC já contratou até o final do ano cortes de 50, é ali fundo. Para mim é batata que esse setor vai fazer fundo. Pela dinâmica da indústria, pelo crescimento, dividendo e proteção da inflação. Tá? Dividend yield dela, pessoal, 8,39%. Preço-lucro 7 vezes. Então aqui nada a comentar. Tá? Eu não vejo ela nem barata e nem cara, porque o crescimento do lucro a gente observou no primeiro slide, e eu até vou trazer logo nos seus fundamentos o filme. Né? A gente vê um crescimento do lucro e uma desalavancagem. Tá? Preço justo por Graham está em R$ 40,89. Quando a gente olha para dividendos, crescimento de dividendos de 2018 para cá, né, com o re-IPO aí da CPFL, junto com os dividendos, nós tivemos também liquidez. Então a média líquida dos últimos 3 anos, o pessoal está em R$ 3,02. Tá? Então vamos mandar bala lá em R$ 3,02. Tá? A média líquida nessa super calculadora aqui, R$ 3,02. Tá? Manda bala 6 pursa, dá R$ 50,33. Tá? Se ela parar por aqui, R$ 2,10. Tá? 35 reais. Ou seja, se você está acreditando que o CDI se mantém alto, pessoal, ela deve encontrar uma inflexão de dividendos que já está acontecendo, mas é que 2021 foi perfeito para ela. CDI a 2% e inflação começando a subir. Então ela começou a reajustar praticamente mensalmente as suas tarifas, suas receitas, enquanto seu custo da dívida diminuiu por muito tempo. Porque a empresa aproveitou ali quando esteve a 2% e contratou um monte de dívida. Por isso que o CDI provavelmente está 75% daquilo que ela mandou bala, e é minha crítica, né? Poderia ter pego ali dívida para longo prazo, pré-fixada naquele momento, ali março de 2021, por exemplo, até julho, foi um momento onde pegou de 2% a 4% de Selic. Mas enfim, aqui é crítica minha, ela está desalavancada agora, como a gente vai ver logo no próximo slide, mas se você de repente acha que vamos ter percalço no macro, R$ 35,00 seria ali o preço teto, pagando R$ 2,10. Em 2020, ela pagou R$ 1,80. Tá? Então, se você quiser, aí nos últimos 4 anos, né, o menor nível foi R$ 1,80, R$ 30,00. Tá? Temos R$ 50,00, 33, R$ 35,00 e R$ 30,00. Pessoal, são 3 cenários que eu coloco para vocês aqui de dividendos que ainda geram um certo conforto em relação ao preço de tela, né? Hoje a CPFL está negociando aí a R$ 33,70. Tá? Ano passado, eu não tenho aqui corretamente as datas cortes, tá? Infelizmente no scanner da bolsa tá um pouco bagunçado aqui as datas cortes, pessoal, mas eu creio
que a CPFL tenha mais uma data corte, tá? Me perdoem aqui, que eu não vou conseguir ter muita ordem para vocês. Eu creio que a CPFL tem mais uma data corte. Ela teve recentemente dia 17, tá, de agosto, pagando aí 78 centavos, dia 17 de agosto. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 2021 teve em dezembro. Muito bem, pessoal. Acho que só 2021 teve dezembro. Tá? Só 2021 teve dezembro. Então vamos lá, vou queimar minha língua. CPFL então pode ter estacionado. Tá? Esse preço teto em cima de 2,10, pessoal, de R$35, deve ser o preço teto, é o preço teto atual e deve ser o preço teto desse ano. Tá? R$35. Beleza? Hoje está 33, está um pouquinho descontado em relação a esse preço teto. Mas a evolução é nítida. Tá? O que a gente vai enxergar em 2023, pessoal, e 2024? O piso dos dividendos. Tá? A gente deve enxergar ali como enxergamos, por exemplo, 2014, 13, quando a Dilma subiu para 14,25, tá? O CDI, tá? A taxa Selic. E aí as empresas sugaram, né, esse dividendo. Né? Sugaram, diminuíram bastante esse dividendo. Quando a gente olha para a alavancagem, pessoal, a alavancagem está doce. Tá? Então eu circulei aqui 2018 para cá, né, o re-IPO para cá, cedeu a alavancagem mesmo em 2022, onde nós tivemos no segundo semestre uma dinâmica ruim para a companhia, que foi de CDI ainda estável ou subindo, agosto foi o último mês, tá? E a inflação caindo já pelo ICMS no primeiro momento, depois estruturalmente caindo. Tá? Então é uma companhia que conseguiu fazer boa gestão, mesmo tendo o CDI como seu principal indexador. Mas fiquem de olho, é uma dívida um pouco mais volátil, menos conservadora do que diversas outras companhias que têm mais IPCA, pré-fixado também e CDI. Tá? Mas a empresa mudou de patamar, pessoal. Tá? Sai de 2 bi em 2018 para 5,2 bi em 2022, adquirindo, né, vencendo leilões. Tem dívida para se olhar, pessoal? Tem dívida para se olhar, mas 2023 não é o pepino dela. Tá? A única corneta que eu tenho para fazer em relação a ela é o fato de ter muito CDI como indexador. Tá? E aí você observar que o lucro do segundo TRI talvez tenha sido menor do que do primeiro TRI, basicamente pelo macro, tá bom, pessoal? Bate bastante, né? A inflação cedendo e o CDI ainda só foi cortado no final, a Selic só foi cortada agora na última reunião. Beleza? Então a gente tende a ter o segundo semestre o oposto agora, a estabilização da inflação e o contínuo corte da Selic. Por isso que o fundo provavelmente vai estar próximo, circulando aí entre outubro, tá, novembro. Essa seria a minha expectativa. Tá? Bateu o CDI, pessoal, bateu. Tá? Mesmo pré-re-IPO aí, 1.156% para a CPFL contra 553% CDI. Então é sim um setor maravilhoso para o longo prazo. Agora, terminando, pessoal, o vídeo aqui falando sobre os ciclos, pois bem, por que eu estava com a expectativa de queda para as ações aqui? Ciclo de 2018, re-IPO, até 2020, pandemia, verde. Então vamos ter atenção às cores aqui, tá? E aí, projetando esse cara para cima, 35,42. Tá? Se eu jogo esse cara continuamente para a direita, batemos esse mês, pessoal. Mês passado, perdão. Então, gráfico mensal. Batemos mês passado. Então é natural aqui ver uma realização, é um ciclo de alta que se completou, tá? Os ciclos menores, 2020, 2021, inflação, 2022, segundo semestre, aí tivemos a queda da inflação aí e a continuidade do CDI, mas mesmo assim ela subiu, pessoal. Seja por ganhou leilão, aquisição, melhora de fundamento, o fundamento veio, tá? Mesmo com o macro desfavorável, a empresa entregou fundamento. Então, por mais que ela tenha completado aqui um ciclo, ela continuou ainda, ó, testando, tá? Até que o verde, o ciclo maior, foi de fato completado. Então, aqui eu respeito bastante, por isso que é o momento de se, ao menos, comprar menos, tá? Se você é investidor de longo prazo, a menina que me perguntou no Instagram, comprar menos, quando que ela começa a entrar em desconto, tá? Por preço de análise técnica, o desconto começa aqui em 32,44. Tá? 32,44 é o desconto quando eu voltaria a aportar nela, por exemplo. 32,44, pouco. De R$1.000, por exemplo, 200, 300, 400 reais é o que eu aportaria, ainda olhando para pré-fixado tá melhor, no curtíssimo prazo, tá? Já teve data corte, etc. 31,17, 32,44. Agora, olhando para a parte de vendas, agora estou colocando, não falei do super ciclo azul,
que é o ciclo de 2021, tá? Queda da inflação e aumento de juros, mas ela subiu mesmo assim até 2023. Então, esse ciclo em azul, nós temos alvo em 41,57, 47,77. Então, se você está otimista, tá? Que me perguntou no Insta, poxa, você não tem que estar diminuindo o seu aporte. Talvez você utilize essas informações aqui do 32,44, 31,17 para ordens limitadas, por exemplo. Certo? Para você tentar ali no terceiro tri pegar um pequeno ceder dos preços. Tá? Agora, o mais natural, depois que um ciclo de alta acabou, e é um ciclo de alta bem consistente de 2018 a 2020, é a gente olhar para quem vendeu. Tá? Vendeu quanto? E aqui eu vou pintar de vermelho. Tá? Vou pôr na esquerda para a gente. Aqui, ó, vendeu quanto? E vou pôr na base nominal. Certo? Então, quanto vendeu quanto daqui? 27,58. Fundo. Legal? Então, quanto vendeu quanto? Vamos para 28,65. Tá? Então, assim, o desconto, olhando para um ciclo de alta saudável da companhia, ele vai estar, para quem está menos empolgado, menos otimista e acreditando que sim, né, o CDI ainda faz sombra para o setor, 28,65 para baixo. Tá? Então eu vou colocar para ti 32,44, 31,17, 29,21, suportes, sim, tá? Mas suportes que eu não entraria com todo o meu capital que eu tenho disponível para ela, vamos supor que seja R$1.000. Nesses suportes, por exemplo, eu começaria aqui com 300, 400, 500 e no máximo iria para 500, vai. Ficaria no 500 ou dos 600, ser escalonado. Aí sim, abaixo dos 28,65, que eu tenho os grandes protagonistas aqui sendo 27,15 já tocado, então troca. 26,51, 25,95, 24,71, tá? Aí sim. Tá? Essas são as regiões. Tá? 24,71, 25,95 são os principais desse momento. Tá? 26,51 também, mas essa seria a grande região. Então no gráfico pintadinho assim no futuro seria um presente aqui se o preço fizesse isso, por exemplo. Para depois a gente recalcular esses caras aqui, 41,57, 47,77, porque estão todos projetados a partir desse fundo. Né? Eu coloco para vocês que no meu cenário é possível romper rapidinho aqui, pum, e depois voltar a subir. Beleza, pessoal? Mas é uma belíssima companhia que entregou fundamentos e subiu mesmo com um macro desfavorável, o que não é. O setor como um todo subiu, talvez pelos leilões, talvez pela maturidade, talvez pela falta de protagonismo de saneamento básico. Então quem quer utilidade pública na bolsa vai direto para a energia elétrica. Enfim, temos aqui alguns nuances para se colocar. Mas esse gráfico é bonito, é uma companhia que eu namoro para substituir a Energias do Brasil. Ela, Equatorial, Eletrobras, Cosan, são companhias que eu estou de olho, tá? Mas eu ainda não aportei. Beleza? CPFL na tela, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.